Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 21 do livro de 1 Samuel da Bíblia Sagrada. Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Então, 1 Samuel 21, 1. Então, veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse: por que vem só e ninguém contigo? 1 Samuel 21, 2. E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal e tal lugar. 1 Samuel 21, 3. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. 1 Samuel 24. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os jovens se abstiverem das mulheres. 1 Samuel 21, 5. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, em boa fé, as mulheres se nos vendaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. O corpo dos jovens também era santo. Em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. 1 Samuel 21, 6. Então o sacerdote lhe deu pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão aos pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. 1 Samuel 21, 7. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. 1 Samuel 21, 8. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Por que não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas? Porque o negócio do rei era apressado. 1 Samuel 21, 9. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela está aqui. Ela aqui está, envolta num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, dá-ma. 1 Samuel 21, 10. Davi foge para Aques, rei de Gate. 1 Samuel 21, 10. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e veio a Aques, rei de Gate. 1 Samuel 21, 11. Porém, os criados de Aques lhe disseram: não é este Davi o rei da terra? Não se cantava desde nas danças, dizendo: Saul feriu a seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? 1 Samuel 21, 12. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aques, rei de Gate. 1 Samuel 21, 13. Pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do portal, e deixava correr saliva pela boca. 1 Samuel 21, 14. Então disse Aques aos seus criados: eis que bem vede que este homem está louco, porque me trouxeste a mim. 1 Samuel 21, 15. Falta-me a mim doidos, para que trouxeis este que fizesse doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa? Bem,
Vejamos alguns comentários aqui acerca do capítulo 21 do livro de 1 Samuel da Bíblia Sagrada. Há um comentário aqui com relação ao versículo 1. Diz o seguinte: Nob, uma cidade de sacerdotes, talvez fosse o lugar do tabernáculo e o centro oficial de culto depois da destruição de Siló. Quando Davi fugiu de Saul e chegou em Nob, o sacerdote Aimeleque teve medo e fez a Davi uma pergunta cheia de ansiedade, pois reconheceu a autoridade dele. Não fica claro o motivo de Davi não ter dito a verdade nesta ocasião. Talvez tenha reagido em pânico para conseguir que Aimeleque lhe provasse o necessário ou para proteger o sacerdote de acusações posteriores de ter conhecimento sobre a fuga de Davi. A breve menção a Dog é um prenúncio do seu papel impiedoso no futuro. Bem, então continua. Na mente perturbada do monarca rejeitado, a presença de Davi em Nob e a ajuda de Aimeleque pareceram uma conspiração. Demonstrando absoluto desdém pelo sacerdote, Saul ordenou a execução dos sacerdotes. Seus servos israelitas se recusaram a cumprir uma ordem tão hedionda, mas o edemonita Doeg não hesitou e estendeu o massacre a toda Nob, como se a cidade tivesse sido condenada à destruição total. Eis mais uma parte do cumprimento da profecia contra a casa de Eli. Quando Davi soube da calamidade por intermédio de Abiatar, confessou seu principal responsável. Vemos aqui um exemplo trágico de como o pecado de uma pessoa afeta outras vidas. Davi garantiu proteger Abiatar, pois estava certo de ter a proteção divina. Bem, há um outro comentário aqui com relação ao versículo 4. Diz o seguinte: o pão sagrado, ou pão da propiciação, era separado para uso no tabernáculo e só devia ser consumido pelos sacerdotes. Aimeleque parece ter percebido que a obrigação moral de preservar a vida de Davi sobrepujava a regra cerimonial acerca do pão, uma conclusão confirmada por Jesus no Novo Testamento. Não se trata de uma questão envolvendo a lei moral de Deus, que é imutável. Depois de se certificar de que os homens de Davi estavam cerimonialmente puros, Aimeleque ofereceu o pão sagrado. Bem, assim encerramos hoje a leitura do capítulo 21 do livro de 1 Samuel, da Bíblia Sagrada. Bem, hoje eu tenho uma mensagem para aqueles que, porventura, estão assistindo esse vídeo. Para isso, eu vou pegar aqui essa outra Bíblia e vou ler uma passagem bíblica que nós lemos aqui quando estávamos lendo o livro de Josué. Josué capítulo 9, versículo 14, diz assim: então aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Não vamos relembrar essa história, né? Mas o grande general, o grande Josué, reconhecido naquela época, né, como um guerreiro assim de excelência, ele foi enganado por alguns homens. Mas por que ele foi enganado? Porque nós acabamos de ler aqui, não é isso? Que os israelitas não pediram conselho ao Senhor. Então, também já falamos sobre isso, sobre pedir conselho ao Senhor. Mas vamos mais uma vez refletir sobre isso. Eu trago aqui então esse versículo, né, que está escrito em Josué, versículo 14, a parte B, final do versículo. Diz assim: e não pediram conselho à boca do Senhor.
Ou seja, os israelitas não consultaram o Senhor. Então, na nossa vida, em alguns momentos temos duas opções, né? Será que eu vou por esse caminho? Será que eu vou por aquele? Será que eu faço isso? Ou será que eu faço aquilo? Será que eu faço tal curso? Ou será que eu faço aquele? Será que eu compro essa casa? Ou será que eu compro apartamento? Será que eu vou de avião? Será que eu vou de ônibus? São tantas perguntas que nós às vezes não temos a resposta imediata. Mas, se nós consultarmos o Senhor, da boca do Senhor virá a resposta. Como vamos perceber essa resposta? Quando for não, vamos sentir aquele desconforto. E o Senhor vai falar de outras formas também. Mas quando for sim, vamos sentir uma alegria imensa, intensa em seguir por aquele caminho, tá bom? Então é uma questão simples de múltipla escolha. Pergunta ao Senhor se você vai optar pelo sim ou pelo não. E aguarda que Ele vai marcar esse X na sua questão de múltipla escolha, tá bom? É simples assim, tá bom? Bem, muito obrigada por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques e o meu canal, A Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro.